Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a termometria. Esse é normalmente a primeira parte de uma grande gama de conteúdos de física que vão trabalhar com a temperatura. A termometria, a diatometria, a calorimetria, a termodinâmica. E a termometria em si, ela vai trabalhar mais direcionado com os termômetros, escalas termométricas. No fundo eu coloquei uma foto aí, uma imagem do gato de Schrödinger que não tem nada a ver com a nossa aula. Então, se algum entusiasta aí da física achou que nós falaríamos de física moderna, não é o caso hoje. Apenas achei muito interessante aí para ver se vocês querem dar uma pesquisada, se vocês se interessam. Eu coloquei a imagem aí no fundo para ambientar a nossa aula. O que a termometria estuda? A termometria é o ramo da física que estuda a temperatura e as escalas termométricas. Então, nós vamos entender nessa aula o que essencialmente significa o conceito de temperatura. E claro, nós precisamos aprender as escalas termométricas. Então, nessa aula, é muito possível, não hoje, pode ser nas próximas, talvez hoje, é possível que você aprenda a fazer uma escala termométrica sua. Então você não vai mais precisar falar, hoje está 25 graus, 5 graus Celsius, né? Você pode falar, hoje está 100 graus Marcos, hoje está 50 graus João, hoje está 100 graus Pedrinho, tanto faz, bota o nome que tu quiser. Quiser chamar de Ricardão, pode, tá? Então, temperatura, escalas termométricas. O que eu vou aprender nesse eixo temático? Então, aí todos os conceitos que vão ser estudados nesse eixo temático de termometria. Conceitos essenciais, então a gente aprendeu o que é temperatura, o que é uma escala termométrica, esse tipo de coisa. Bem importante para o ano inteiro de vocês, esses conceitos. Conversões entre escalas termométricas. Então aqui nós vamos recuperar conceitos matemáticos para fazer proporção e obter fórmulas, e através das fórmulas de escalas famosas, como a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e vamos dar um pitaco na escala Rankine também. Então, converter de uma escala para outra, basicamente. Dedução de escalas termométricas, como eu falei, você vai conseguir fazer a tua própria escala e vai conseguir fazer exercícios que aparecem muito nos vestibulares, mais vestibular do que nem, de escalas que sei lá, a escala Bolsonaro, tipo, que o presidente fez a escala dele e daí eles vão dar de exemplo lá na prova, entendeu? Ou alguém fez pra ele, que é mais provável. Termometria no Enem, a gente vai então ver um pouquinho de termometria no Enem. Como que cai aí, com certeza, acho que é essencial para vocês. Então aí, o que é um termômetro e como ele funciona? Normalmente a gente começa essa aula conceituando temperatura. Eu vou conceituar primeiro o termômetro, porque eu acho que o termômetro ele é um dispositivo que você tem muito mais contato do que essencialmente o que é temperatura. Então vamos ver aí. O termômetro, como eu botei nessa gifzinha, ele é aqui nós vamos trabalhar o termômetro mais clássico, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre os termômetros com radiação eletromagnética, que é o que vocês têm, por exemplo, na escola, que mede o infravermelho. Não vou falar dos termômetros elétricos, vamos conversar sobre esse termômetro em si, que é o que vai ter uma coluna de mercúrio, tá? Então, ele é de vidro, ele tem um pequeno filamento aqui que vai permitir que esse mercúrio que está aqui embaixo suba, tá? É um filamento muito, muito fino. E já tem uma quantia grande de mercúrio aqui, ó, que vai cobrir essa parte de baixo, que normalmente é a quantia de maior volume, tá? Essa parte de cima aqui quase não tem volume. A gente sabe, e aí é a segunda parte que nós vamos estudar, envolvendo temperatura, que tudo na natureza, todos os corpos,
ao sofrerem mudanças de temperatura, eles vão sofrer também mudança na forma deles. Isso a gente chama de dilatação. Ou melhor, uma mudança no seu tamanho, uma mudança no seu volume. Então, se eu aumento a temperatura, nós vamos ver os corpos aumentando de tamanho. Se eu diminuo a temperatura, nós vamos ver os corpos diminuindo de tamanho. Isso aqui não é uma regra, não é absoluto, não é sempre assim, mas em 99,9% dos casos será assim. Aumentou a temperatura, aumenta o volume, diminui a temperatura, diminui o volume. Legal? Isso acontece no termômetrozinho. Quando a gente coloca o mercúrio ali e você coloca esse termômetro embaixo do braço, o que vai acontecer? Esse mercúrio, ele aumentou a sua temperatura e logo ele aumentará o seu volume. Como não tem mais espaço aqui embaixo, esse mercúrio vai ter que subir. Então ele marca em questão de tamanho a temperatura que está. Beleza? Então por isso que você pode fazer qualquer escala usando apenas isso aqui, ó. Veja que não tem escrito nada. Se você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa coluna vai subir e vai respeitar esses valores. E você pode escrever valores da escala Celsius também, que se ele subir, ele vai marcar certinho da escala Celsius. Então, é uma questão mais de proporção entre centímetros e valores que você escolheu. Beleza? O mais ideal mesmo, assim, se eu fosse pensar em converter de uma coisa para outra direto, seria você colocar aqui, sei lá, em centímetros ou em milímetros a temperatura, entendeu? Porque ela é medida pela variação da altura dessa coluna de mercúrio. Beleza? Então isso é um termômetro. Vamos entender agora o que é temperatura, e esse é o principal conceito dessa aula. A temperatura normalmente ela é conceituada como o grau de agitação molecular. Quanto que as moléculas estão se agitando. Nós sabemos que tudo é feito de átomos. E átomos, quando se juntam, formam moléculas. Tá? Então, se eu olho para esse celular, por exemplo, ele é feito de moléculas. E essas moléculas elas estão vibrando o tempo todo. Não existe na natureza moléculas paradas. Elas sempre estarão vibrando. Tá? É apenas no campo hipotético que você pode pensar uma molécula parada. Ela sempre está tendo pelo menos um pouco de vibração. Ou agitação, tanto faz. Vibração e agitação, nada mesmo para nós. Basicamente, quando você pensa em uma coisa que está mais quente, ela está mais agitada. É uma agitação molecular maior do que uma coisa que está mais fria. A agitação molecular em temperaturas menores é menor. Veja, as moléculas estão vibrando, elas estão se mexendo, mas não é a mesma agitação daqui, ó. Entendeu? Isso é muito importante que você tenha em mente. Só que aí vem um conceito que quase nunca é falado para vocês, tá? A temperatura... é o grau de agitação molecular. Mas o que é a temperatura de fato? O que ela marca? A temperatura está associada muito a uma outra grandeza que vocês vão estudar esse ano em química. Não, em física mesmo. Então eu estou ajudando a mim mesmo. A energia interna. Energia interna é energia de dentro. Quanto de energia está armazenado ali dentro? Então, se eu olho para um determinado corpo, a energia interna é a energia que está armazenada, que está dentro daquele corpo. É a energia da agitação molecular. Ou seja, a temperatura nada mais é do que uma grandeza física que manifesta a quantia de energia interna existente ali. Então,
Grandezas físicas, como a gente estudou no passado, são coisas da física, tá? Coisas que podem ser quantizadas na física. Então, temperatura e energia interna estão muito associados. A temperatura, ela manifesta quanto de energia está ali armazenada. Através, claro, da agitação molecular. Temos aí nessa imagem uma barra, pode ser de ferro, pode ser de qualquer coisa, até de madeira pode ser. E não vou entrar nos méritos da questão de por que o metal aquece mais do que a madeira, por que a madeira entra em combustão, não vou entrar nesses méritos, a gente vê em umas próximas aulas aí. Se você coloca uma chama nessa barra, as moléculas que constituem essa barra, que estão mais próximas da chama, elas vão começar a receber energia. Elas vão começar a aumentar a sua energia interna. Elas vão ficar com muita energia ali dentro. Isso faz com que elas agitem muito mais, cara. Isso é a temperatura. Por isso que aqui vai estar mais aquecido do que aqui. Professor, mas eu não entendo porque no meio ele vai estar médio agitado. Porque aqui está escrito muito agitado, agitado, pouco agitado. Por que no meio ele vai estar apenas agitado? Porque assim, ó, uma molécula vibrando, ela começa a bater nas outras. E a outra vai começando a vibrar também. E bate na outra, que vai começando a vibrar também. Então o que acontece aqui, ó? Essas moléculas aqui perto da chama, elas estão recebendo energia diretamente. Então elas começam a vibrar com muita intensidade. Elas vão começar a colidir com as moléculas do lado, que essas também vão vibrar. Mas não vai ser como se elas estivessem recebendo direto da chama. Então elas vibram, elas vão aumentar a sua temperatura até certa quantia. E essas também vão colidir com as do lado, que seriam essas aqui, ó, que estão um pouco agitadas. Legal? O que eu posso constatar olhando para essa barra? Isso tem que estar muito claro já para você. Aqui nós vamos ter uma temperatura maior do que aqui. Então, se eu não te mostrasse a chama e perguntasse, alunos, me diga aonde, mais ou menos aonde, e se está na esquerda, no meio ou na direita, a posição da chama nesse exemplo. Você vai ter que me dizer que a chama está no lado esquerdo, porque ali teremos uma agitação molecular maior. E por isso, a agitação molecular e temperatura estão muito associados, então, por isso nós vamos ter uma temperatura maior ali. Legal? Show! Vamos avançando. Dá uma olhada aí nesses dois quadradinhos que eu coloquei. Deixa eu fazer um teste de apontamento. É pra cá? Eu acho que é pra cá que aponta, se eu quero apontar para o slide. Porque pra cá seria o sentido lógico. E eu acho que inverte, então é pra cá. Tá, depois eu vou testar, tá, gente? Tô fazendo testes ainda. Pra depois eu poder indicar certinho onde que tá as coisas. Beleza. Onde que a temperatura é mais elevada? Vocês percebem aí que nós temos uns riscos maiores no lado direito. Isso é para dar uma ideia de que tem mais movimento, não é? Então, pela lógica, o exemplo da direita tem tem uma temperatura mais elevada. Legal? Agora, pergunto para vocês. Por que aqui tá tudo juntinho e aqui tá tudo longe? Cara, o que acontece aqui é que as moléculas, quando elas estão vibrando muito intensamente, elas precisam de mais espaço, cara. Tenta fazer um movimento assim, ó, dentro da tua outra mão. Se a tua outra mão ficar fixa, você não consegue. Ó, abrir um pouquinho de espaço, ó. Você já consegue. Mas não é lá muita vibração.
Se eu quiser fazer uma vibração maior, eu tenho que extrapolar esse espaço. Entendeu? É o que acontece aí. Isso explica por que um corpo dilata, não é? Se a temperatura vai aumentar, as moléculas precisarão ocupar um maior espaço, porque elas estão vibrando com mais amplitude. Não é verdade? Então fica a reflexão aí. Mas o que é essencial que você tenha bem claro aqui? Que a temperatura é mais elevada na direita, porque as flechas são maiores, que dá uma ideia de movimento maior. Beleza? E nós temos um exemplo aqui. Aqui as moléculas estão bem próximas, aqui elas estão um pouco mais distantes e aqui elas estão um pouco mais longe. Isso aqui não me diz exatamente qual é a temperatura, tá bom? Não é bem assim, tá? Não dá pra você dizer, aqui tá quente, aqui tá frio. O que dá é pra você fazer um comparativo de estado físico. Por que eu peguei essa imagem? Porque que ele te deu setas, tá vendo? Te deu setas. E por isso que você tá... Essa imagem ela pode ser usada para dizer que a temperatura está mudando. Porque ele te deu um parâmetro de comparação com essas setas, entendeu? Mas cuidado, aqui ele não te botou como nesse exemplo aqui, ó, que tem flechas. Então você não pode dizer que aqui está mais agitado apenas olhando para a imagem, entendeu? Porque você pode dizer que está mais distante, daí sim. Mas estar distante não é ter uma temperatura maior. Vibrar, daí sim é ter uma temperatura maior. Vibrar mais, né? Quanto mais vibra, maior a temperatura. Mas aqui ele não falou, ele não tá te mostrando isso na imagem. Ele tá te contando com essas setas aqui. Tá? Não vou explicar muito, só aí de curiosidade. E essa aqui, ó. Esse é o pega-ratão. Quem que tem onde que a temperatura é mais elevada? Nós estamos falando de um sólido e de um gás. Na verdade, não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber onde a temperatura é mais elevada. Nós teríamos que ter um termômetro para fazer um comparativo com a dilatação. Independente se for Celsius, tanto faz. Só olhando o tamanho da dilatação da coluna, você consegue perceber onde a temperatura é mais elevada. Eu vou problematizar um pouquinho mais esse exemplo na próxima aula. E daí vocês vão entender onde mora o pega-ratão aí. Como medir a temperatura? Sabemos que a temperatura está associada à agitação molecular, mas como medir algo molecular? Não medimos. Recorremos a outra coisa que está associada à temperatura para criar dispositivos capazes de medir a temperatura. Assim, usando a dilatometria, que é a parte que estuda a dilatação, e a matemática, ali a gente vai utilizar um pouco de teorema de Thales, basicamente, é possível criar escalas, como a escala Celsius. Eu coloquei uma imagenzinha aí do gato de Schrödinger ansioso. E acabou. Na próxima aula eu vou ensinar um pouquinho mais para vocês. Aí fica para vocês se inscreverem no meu canal. E eu deixei o meu Instagram para vocês, se quiserem seguir lá. Vou passar alguns mapas mentais, algumas dicas de estudo, métodos de estudo. E vou compartilhar um pouco da minha rotina de estudo com vocês. Vou ver se eu faço um grupo com os melhores amigos, só com os best friends da escola. Beleza? Espero que tenha sido de bom aproveitamento essa aula. Se alguém quiser conversar um pouquinho sobre o Schrödinger's Cat, manda uma mensagem e vamos conversar. Forte abraço, valeu!